Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Hoje estaremos estudando a lição de número 3. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, não deixe também de assistir o vídeo até o final. Nós estamos organizando esta lição, não somente dando ênfase nos principais pontos de cada subtópico, que é o que a grande maioria busca, mas também estamos fornecendo subsídios extras, além daqueles fornecidos na própria revista do professor. De tal maneira que estamos fazendo assim, um slide para o subsídio, para a ênfase do comentário da revista, e outro slide com subsídios extras que eu busco de outras bibliografias. Vamos então agora aos slides da lição. Então, hoje estaremos abordando a lição de número 3, que tem como título O Criador se relacionando com o ser humano. O texto áureo nos diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14, somente a parte A. Verdade aplicada. Nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Os textos de referência nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 20 e 21, primeiramente aqui nesse slide. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículos 22 e 23 agora. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Motivo de oração. Ore para que tenhamos desejo de nos relacionarmos mais intimamente com Deus. Esse motivo de oração que é colocado na revista é sempre importante, porque nunca podemos dissociar o nosso estudo, até mesmo dentro da escola dominical, da oração, que é o combustível de cada um dos cristãos. Lembrando, mais uma vez, de não deixar de se inscrever, de deixar o seu like. Deixe também nos comentários sugestões, dúvidas, perguntas que você deseja, para que nós possamos ter essa interação. Amém? Introdução. O ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus atesta que fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. Veremos na presente lição a atenção e o cuidado do Criador em suprir as necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Ainda hoje, necessitamos da providência divina em todas as áreas da vida. Ponto de partida. Devemos honrar o Senhor em tudo. Todo o nosso ser deve honrar ao Senhor em todas as esferas de nossa vida. E é importante salientar, não é somente no espaço do templo, no espaço eclesiástico, como se costuma dizer no popular. Nós devemos ser cristãos não somente na igreja, mas também fora dela, no trabalho, na família, em todos os âmbitos. Notem que isso não significa que eu deva trabalhar como se fosse, entre aspas, um santarrão, mas sim que toda a nossa vida deve glorificar a Deus, como nós vimos no trimestre passado, de tal maneira que nós possamos pregar mesmo sem emitir alguma palavra. Tópico 1. A coroa da criação de Deus. Esse é um termo teológico, ele não aparece exatamente assim na Bíblia, mas é para designar como o homem é o ápice, a coroa da criação de Deus. Começa assim o tópico. Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Nesse tipo de vida, tudo na existência humana era plenamente abençoado. Subtópico 1.1. Uma perfeita criação para sua mais preciosa criatura. ênfase do comentário. Na forma sábia, bela e proposital como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação. Vamos observar aqui, eu destaquei aqui, Eclesiastes 7:29. Veja, isto tão somente achei, que Deus fez, assar, é o verbo hebraico assar,
que juntamente com bará, que veremos mais adiante, também é usado na criação. Agora, assá, ele é traduzido de uma maneira mais genérica como fazer. Enquanto que bará, vamos ver depois, está associado mais intimamente à questão do criar. Então veja, isto somente achei. Que Deus fez ao homem reto, reto aqui traduz yashar, que é uma palavra muito importante, que fala sobre a retidão de Deus e que deve ser refletida no homem. Então lá Jó diz que ele era um homem reto. É a mesma palavra que é utilizada aqui. Mas ele buscou muitas invenções, rishvonot, no hebraico. O fato da corrupção pecaminosa universal do homem deve ser restringido, pois essa corrupção não deve ser considerada como inata na humanidade, através de um arbítrio divino, mas como trazida ao mundo pela própria culpa do homem. Então, voltando aqui, veja isso que eu somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, Deus não criou o homem pecador, Deus não criou o homem para pecar, isso é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Sabemos que isso gera até uma outra aula, mas se você desejar, pode deixar aqui nos comentários, que nós interagimos acerca dessa questão do livre-arbítrio. Então, continuando. A palavra rishvonot é usada apenas uma outra vez na Bíblia hebraica, em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15, onde os termos são esclarecidos como Mahashevet Roshev, que literalmente é invenção de um inventor. A palavra lá, em 2 Crônicas 26, 15, se refere a uma máquina de guerra. Ou seja, o que nós podemos dizer aqui? É o homem que está, entre aspas, em guerra contra o Criador. É o homem que, no mau uso do seu livre-arbítrio que foi concedido por Deus, ele caiu no pecado, caiu lá no Jardim do Éden. Inclusive, falando aqui de questão de guerra, desse contexto bélico, é interessante, como nós vimos na primeira lição, que quando Deus ele diz que colocou o seu arco nas nuvens, prometendo que jamais voltaria a destruir o homem através das águas do dilúvio, apesar das nossas traduções colocarem arco-íris, ali na hebraica é somente arco, keshet, e aquele arco remete justamente ao arco de guerra. Deus falando, eu deponho o meu arco porque eu não estou a guerrear contra o homem. O homem é que deseja guerrear contra Deus. Subtópico 1.2. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. ênfase do comentário. Ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam os seres mais especiais criados por Deus, é com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo. Ter sido criado à semelhança de Deus, dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Sem entrar aqui na discussão, que renderia uma outra aula, sobre o princípio da ciência da evolução, mesmo os proponentes do evolucionismo reconhecem que, tentando acompanhar todo o raciocínio da evolução, o homem levaria mais milhares, dezenas de milhares de anos para chegar ao ponto que chegou. Ou seja, mesmo diante da evolução, manifesta-se que o homem ele é um ser tão especial que a questão da sua linguagem, do seu raciocínio, não pode ser explicado apenas como se fosse, entre aspas, um mero produto da evolução. Nós podemos até mencionar o fato de que os animais têm uma espécie de linguagem, que são aqueles sons que eles emitem, mas se cada som daquele pudesse ser chamado de palavra, não passaria de, entre aspas, 400 palavras. Já o homem, ele criou cerca de 7.000 línguas e dialetos, sendo que uma língua considerada pobre, ela tem 60.000 palavras. E a nossa querida língua portuguesa, ela já está beirando cerca de 500.000 palavras. Então, isso para ver a diferença. E existe um detalhe que, se existe uma espécie de comunicação, ainda que empírica nos animais, ainda que bem simplória, existe uma coisa que é exclusiva do ser humano, que é a escrita. O homem, ele criou essa capacidade de escrever, que os animais não possuem. Então, fundamental a Gênesis e a totalidade da Escritura é a criação da humanidade à imagem de Deus, usada unicamente como referência aos seres humanos, e assim os separa das demais criaturas. Sendo criada a imagem de Deus, estabelece-se o papel da humanidade na Terra e facilita-se sua comunicação com o divino. Os animais, eles louvam também a Deus. Nós temos lá no Salmo 150. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Só que os animais não têm uma concepção disso, eles não têm consciência disso. Já o homem tem plena consciência da ampla possibilidade e necessidade de se comunicar com Deus. Subtópico 1.3. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. ênfase do comentário. O verbo hebraico bará, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Aqui deixa eu só fazer um adendo. A palavra bará significa criar.
Agora, pelo contexto teológico, quando se diz criar a partir do nada ou algo do nada, é porque somente Deus pode criar. Ninguém, exceto Deus, pode criar algo do nada. Isso porque se existisse alguma matéria pré-existente, como era a concepção dos gregos, por exemplo, aí você sempre está se perguntando, e essa matéria pré-existente, quem criou? Deus é a origem de tudo. Nada existe a não ser a partir de Deus. Então, esse é o significado teológico de criar a partir do nada, no sentido de que Deus chama à existência as coisas que não existiam, como está lá em Romanos e Hebreus. Mas, conquanto Deus seja o Criador, abençoou o homem para que ele fosse um procriador dos da mesma espécie de criatura, à imagem de Deus. Este verbo não denota um ato que de alguma forma pode ser descrito, mas simplesmente afirma que, incondicionalmente, sem intervenção adicional, através do mandamento de Deus, algo que não existia antes vem a existir. É como está lá no Salmo 148, versículo 5. Ele ordenou e eles foram criados. Vamos agora para o tópico 2. Deus, um ser relacional. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles, nos relacionarmos de forma íntima com Deus. O nosso relacionamento é de forma íntima. Então vamos ao subtópico 2.1. Criados de uma forma especial e admirável. ênfase do comentário. Deus nos fez de forma especial e admirável. Deus fez todas as coisas pelo ordenar da sua voz. Mas Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Inclusive lá em Gênesis 2,7, o texto hebraico diz assim, o texto hebraico está exatamente assim, que Deus moldou, plasmou o homem, como um oleiro que molda com todo o cuidado a sua obra. É por isso que lá em Isaías 64,8 compara a criação do homem por Deus ao feito de um oleiro. Se somos gerados no ventre da nossa mãe, as mãos de Deus não estão fora disso. Mais uma vez, não somos obra do acaso. Mas, ainda que através do ventre da mãe nós sejamos gerados, sejamos trazidos ao mundo, aqui está a mão de Deus. Por isso, lá no Salmo 119, 173, diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Embora a raiz kuno tenha como tradução primária firmar, como está lá na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: as tuas mãos me fizeram e me firmaram, a tradução da Almeida por afeiçoar demonstra, de forma poética, o carinho divino em cuidar do homem, mesmo após a criação e mesmo após a queda. Aqui é importante nós salientarmos o seguinte: não há na Bíblia a ideia do chamado deísmo. O que é o deísmo? Crer que Deus existe, que Deus é criador, mas diante de tantas desgraças que acontecem no mundo, o deísmo diz que Deus ele não cuida da sua criação. Compara Deus a um relojoeiro que deu corda e deixa tudo funcionar por si mesmo. Devemos lembrar de uma importante doutrina bíblica que é a providência divina. Deus ele tem um cuidado pela sua criação. Por isso que essa tradução aqui na Almeida, do Salmo 119, 153, é bem interessante acerca disso. Aí trazendo aqui o subsídio do comentarista, que só aparece na revista do professor. Ainda que a narrativa poética de Gênesis seja uma figura de linguagem, visto que Deus não tem mãos, o nome disso é antropomorfismo. Deus, para que nós possamos compreender adequadamente, Deus sendo descrito de acordo com a aparência humana. Então, falar que Deus tem mãos, pés, quando nós sabemos que Deus ele é espírito. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, mas escrita na linguagem do homem, na linguagem humana, para que nós possamos entender. Então, embora seja uma figura de linguagem, o sentido da revelação está claro. Quando Deus nos fez, o fez de uma forma diferenciada e elevada a todo o resto da criação. Subtópico 2.2. Relacionamento, intimidade e parceria. ênfase no comentário. Mas antes da queda, Deus falava face a face. Relacionamento e intimidade. Deus conversava diariamente com o homem na viração do dia. Vamos estar lá em Gênesis 3:8. O jardineiro não abandonou o seu jardim. A prova de amor é a indisposição de abandonar o objeto do amor, mesmo quando o amor falha em preencher seu desejado fim. No sentido aqui de que o homem é que falha em corresponder a esse amor que é imensurável de Deus. Por isso, após a queda, Deus utilizou-se de intermediários com o homem. Deus não quis deixar nunca de se relacionar com o homem. Por isso que lá em Hebreus 1:1 diz que Deus falou aos nossos pais através de muitas maneiras, de diferentes maneiras, e falou através de várias pessoas, como os profetas. E hoje nos fala através de seu Filho, Jesus Cristo. Justamente isso que está lá em Hebreus 1:1. Subtópico 2.3, alguém do lado. ênfase no comentário. O próprio Deus, pela primeira vez em Gênesis, diz que algo não era bom. Está lá em Gênesis 2:18. Não porque o homem tinha sido mal feito, mas porque sua obra ainda não estava completa.
E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que corresponderia naquela honrosa missão. Embora em Gênesis 2:22, na Almeida atualizada, apareça transformou e na Almeida corrigida formou, o verbo hebraico baná significa construir, edificar, pelo que a Bíblia de Jerusalém traduziu, modelou uma mulher. Ou seja, o casamento ele é edificado, construído, é modelado por Deus. O mesmo verbo é usado lá em Amós 9:6 como ato criacional. Então, embora você pudesse traduzir aqui simplesmente como Deus criou uma mulher a partir da costela de Adão, como aqui literalmente significa edificar, isso mostra que a mulher ela foi carinhosamente construída, edificada por Deus para o homem. Nas famosas palavras de Matthew Henry, o famoso comentarista do século XVIII, a mulher é feita de sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, de debaixo do seu braço para ser protegida e de perto de seu coração para ser amada. Semelhantemente, diz Cassuto, um importante comentarista judeu, assim como a costela se encontra no lado do homem e lhe é anexa, da mesma forma, a boa esposa, a costela de seu esposo, fica a seu lado para ser sua auxiliar sósia, e sua alma faz fronteira com a dele. É isso que diz, o termo hebraico diz, para ele ser como que idônea. O termo hebraico é Leezer Kinegidô, uma auxiliar com que esteja diante dele, com que esteja para preenchê-lo, para que ele possa complementá-lo. Isso não foi encontrado em nenhum animal. Vamos agora ao tópico 3. Ligados pelo Criador. Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. 3.1. Divinamente ligados. ênfase do comentário. As suas diferenças, seja entre o homem e a mulher, não tem a ver com o valor. Elas estão funcionais na missão dada por Deus. O homem depende da mulher, como a mulher do homem, em necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. A abordagem feminista radical tem gerado um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e a mulher. É necessário aqui, eu enfatizei aqui, a questão da abordagem feminista. Nós não podemos ir para os dois extremos, de ver o feminismo como algo totalmente maligno e, no outro extremo, a abordagem feminista radical de anular por completo a diferença que existe entre o homem e a mulher. Existe uma diferença. E essa diferença faz exatamente que o homem e a mulher sejam complementares. Eu peguei aqui observações de um importante dicionário bíblico. O termo feminista é comumente usado hoje para descrever aquelas que procuram eliminar a subordinação e a marginalização das mulheres. Embora as mulheres tenham resistido à sua posição subordinada de exploração ao longo dos séculos, as raízes do feminismo, como movimento social e intelectual, encontram-se no iluminismo europeu. O feminismo, ele buscou tirar a mulher de uma posição de exploração. Por exemplo, o movimento feminista, lá no início do século, na virada do século XIX para o XX, especialmente no início do século XX, foi importante para garantir às mulheres, por exemplo, o direito ao voto, que não tinha, as chamadas sufragistas. Então, o feminismo, ele tem sim pontos positivos. O grande problema é quando você vai ao extremo oposto de negar que ao homem, por exemplo, ele foi entregue uma posição de cabeça dentro da família. Porém, essa posição não deve ser exercida de forma tirânica, como nós vimos lá. Tirou da costela para que a mulher, o homem e a mulher estivessem lado a lado. Não tirou do pé para que não pisasse a mulher. E sim, antes do movimento feminista, nós tínhamos muitos abusos em relação à mulher. Então, o movimento feminista, ele buscou essa libertação da exploração de uma tirania. Então, o homem tem que entender que a sua posição, digamos assim, privilegiada, não lhe dá o direito de ser tirano, de abusar da mulher. A mulher tem que ser vista como companheira e não como escrava. Por isso, somente no contexto do movimento de mulheres no século passado, especialmente nos últimos 20 anos, as feministas começaram a explorar as implicações e possibilidades de uma interpretação bíblica que leva em conta o caráter androcêntrico ou patriarcal das escrituras. Ou seja, hoje nós temos uma hermenêutica feminista que busca conciliar todas essas conquistas, digamos assim, do feminismo lá no passado, conciliar com aquilo que a Bíblia diz. Isso é muito importante. Sempre devemos... Vão ter feministas que vão negar todo o valor da Bíblia? Sim, mas devemos entender que existem feministas que reconhecem o valor de tudo aquilo que a Bíblia diz acerca do assunto. 3.2. Emocionalmente ligados. ênfase do comentário. Quando cria o homem, confere a ele este atributo, a capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimentos.
Além de Eva ser um socorro, o substantivo hebraico Ezer, lá na Almeida, em Gênesis 2,18, traduzido por socorro, pode ser traduzido como socorro, embora também seja traduzido como auxiliadora. Então, além de Eva ser um socorro para Adão, ela seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. É uma outra maneira de traduzir, que Leézer Kinegidor, como que esteja diante dele, para corresponder às suas necessidades emocionais. O poema embutido é peculiar no fluxo narrativo e, por si só, chama a atenção para a importância desse evento criativo. A exclamação, lá em Gênesis 2:23, reflete o que a narração procurou mostrar, a compatibilidade única do homem e da mulher. Adão responde com um grito afirmando que ele e a mulher, de fato, são feitos da mesma matéria, são complementares, um não vive sem o outro. Que exclamação é essa? A exclamação totalmente permeada de emoção e poesia está na expressão hebraica Zot Hapa'am, traduzida como esta sim, na Bíblia de Jerusalém, na Nova Versão Internacional, esta afinal, na Almeida Atualizada, esta é agora, na Almeida Corrigida, na tradução King James ou do Rei Tiago, e acho bem interessante essa tradução, porque mantém a exclamação agora sim, na nova tradução, na linguagem de hoje. Subtópico 3.3, intimamente ligados. ênfase do comentário. Essa ligação íntima culmina no ato conjugal. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais antes da queda. Existe uma dúvida, e aí nos comentários vocês podem interagir, aí nós falamos sobre isso, existe uma dúvida se já existiram filhos nascidos dentro do jardim. Porque existe uma dúvida se Caim e Abel, de fato, são os primeiros filhos. Mas devemos entender que não poderia ter ocorrido relação sexual dentro do jardim porque é pecado. Não. Temos que tirar isso da cabeça. Tá? E outra coisa, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não é a relação sexual. Isso também é importante. Não havia pudor, não havia necessidade de pudor antes da queda. É o que está lá em Gênesis 2:25. A intimidade com Deus santifica a nossa intimidade. Deve-se entender que o sexo constitui pecado apenas fora do casamento. A ideia do sexo como algo pecaminoso no casamento é medieval, não tem nada a ver com a Bíblia. Dentro do casamento, o sexo é louvado, abençoado e incentivado, como se pode ver no grande poema União Conjugal Íntima, o livro de Cantares de Salomão. Sim, o livro de Cantares de Salomão é primeiramente um poema para louvar a união íntima do casal, a união sexual, incluindo o sexual entre o marido e a esposa. E aí você pode me perguntar, mas o livro de Cantares não fala sobre a união entre Cristo e a igreja? Essa é a segunda mensagem, porque lá em Efésios mostra que grande é esse mistério, porque a união entre o homem e a mulher reflete a união entre Cristo e a igreja. Então aqui a segunda mensagem é essa, mas a primeira, que não anula a segunda, é Cantares de Salomão, é um livro indispensável para o casal, para mostrar que a união sexual, ela é sim abençoada por Deus. O sexo, ele só é pecado quando é fora do casamento. Isso precisa ser entendido com todas as letras. Por isso Paulo afirma lá em 1 Coríntios 7,3 que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ou como encontra-se na Almeida Corrigida. O marido pague à mulher a devida benevolência. A expressão grega tem ophelen apodídoto, pode ser traduzida como pagar o que é devido. É interessante como aqui o texto do Novo Testamento encara o relacionamento sexual como se fosse uma dívida que existe entre o casal. Esta ligação íntima é representada poeticamente nas formas ish e ishá, traduzidas idealmente na Almeida como varão e varoa, para manter essa poesia. No hebraico, pega-se a palavra para homem, ish, e suplementa-se com uma letra apenas, para denotar a complementaridade entre homem e mulher, ainda que etimologicamente as duas palavras não sejam relacionadas, mas segundo Spicer. Mas os rabinos até mostram isso. É uma letra acrescentando ish para formar a palavra mulher, para dizer que a mulher ela é o complemento do homem, e que o homem sem a mulher está sempre faltando alguma coisa. Conclusão. O nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando, por causa do pecado, somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos na próxima lição. E aqui eu trago a bibliografia específica do livro de Gênesis, essas 4 obras, e aqui a bibliografia geral, que eu utilizei durante todos os slides. E que Deus abençoe para mais esta lição.